Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao Conexões Empresariais, esse canal que foi feito para você, empreendedor, empresário, gestor, profissional liberal e hoje profissionais de departamento pessoal. Gente, eu estou aqui com a maravilhosa Gorete Lupato, diretamente do Mato Grosso do Sul para o Brasil. Gorete, fala um pouquinho, se apresente, fala um pouquinho da sua trajetória. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer essa oportunidade única aqui em João Pessoa, né? Aproveitando a vinda e estar aqui com vocês. Bom, eu venho lá do Mato Grosso do Sul, onde nós atuamos no departamento pessoal, levamos conhecimento para a nossa turma e também adquirimos, né? Porque a gente não só ensina, a gente aprende também. Eu estou no departamento pessoal desde 1992. Já tem um tempo, mas é bom a gente não fazer muita conta nessa hora, né? Aprendendo muito, acompanhando toda a evolução de e-social e tantas atualizações, tantas notícias, e agora temos aí crédito do trabalhador bombando, né? Enfim, é uma luta que não é fácil, mas é prazerosa. Gorete, que é empresária, gestora, empreendedora e mãe de três, né, Gorete? Mãe de três com muito orgulho. Além de tudo, Gorete tem uma grande sacada, além de ser especialista em departamento pessoal, ela tem a mentoria, consultoria e dá assistência a mais de 250 escritórios só no Mato Grosso do Sul, né, Gorete? Sim, no Mato Grosso do Sul, e tem alguns ali, Tocantins, Mato Grosso, né? Envolvendo aí, mas a maioria no Mato Grosso do Sul. Meu trabalho é consultoria especializada nas práticas do departamento pessoal, envolvendo área trabalhista, previdenciária, né? E também sou parceira diretora no Sescom MS. Muito bom. Faço parte da diretoria, mas sou uma grande parceira nos treinamentos no nosso estado em relação ao departamento pessoal. As novidades chegam, a gente coloca em prática, estuda e leva para os colegas. Muito bom. Então vamos começar. Gorete, quais são os erros mais recorrentes na admissão de um novo colaborador? São vários, né? embora todas essas atualizações já exigiram mudança de cultura das empresas, até mesmo dos escritórios de contabilidade, do profissional do DP, que teve que se atualizar muito, mas ainda temos muitos erros recorrentes. Na admissão, por exemplo, não fazer uma avaliação correta, né, de saúde e segurança do trabalhador, que já é algo que existe desde 1978, mas o E-Social veio fazer com que todos estejam cumprindo, né? Mas ainda temos muita gente que não faz. Sim. Então é um erro. Muitas vezes o trabalhador já entra com alguma doença pré-existente, né? Ou alguma situação que não seria possível executar aquele cargo e depois isso é apurado, isso traz um transtorno tremendo para as empresas. Também contratos mal elaborados, né? Simplesmente uma admissão básica. Precisa analisar a característica da empresa para preparar um contrato eficaz, né? Que venha atender até num processo trabalhista. Então, esses são erros comuns. Mas ainda temos erros de cadastros, né? Hoje está muito mais fácil. Porque as exigências na hora de um cadastro é menor. Sim. Mas um cadastro incompleto ele prejudica muito. Hoje nós somos obrigados, por exemplo, a informar a etnia do trabalhador, mas isso é ele quem tem que se autodeclarar. Sim. E muitos profissionais eles ainda não estão cientes disso ou não estão levando a sério como deveria, né? Sim. Então, aproveitando a oportunidade, uma dica importante, né? Fica aí uma dica, é preparar uma ficha de cadastro de acordo com o que realmente é necessário e que o trabalhador venha a assinar. Então, além de tudo, já ter uma cláusula LGPD, né? Sim. De acordo com a LGPD, onde ele autorize o uso de dados, de informações pessoais que são sensíveis, né? Sim. Tanto para o fim de cadastro, como qualquer situação que a empresa possa necessitar. E ali naquela ficha, onde já tem tudo isso, você aproveita para ele autodeclarar a sua etnia, que já é uma legislação vigente e pouca gente está levando a sério. Tá? Isso é um dos pontos, né? Sim.
Empresas aí que solicitam CNH de um trabalhador que não vai ser motorista, para quê? Né? Título eleitoral, para quê? Né? A reservista do trabalhador, para quê? Para acumular documento pessoal, e isso é proibido por lei. Então, muito interessante. Muito erro aí. Muito interessante. E aí, falando de contratação, admissão, vamos falar um pouquinho das principais diferenças entre RH, recursos humanos e departamento pessoal. Muito bem, né? Você trabalha onde? Eu trabalho no RH. Não, muitas vezes trabalha no DP e diz que trabalha no RH, né? Nós temos muito isso. Então, assim, o RH, ele administra conflitos, ele seleciona, ele busca o perfil que atende a característica que a empresa quer, né? Aquela demanda de trabalho. Ele busca melhorias, ele desenvolve o conhecimento do trabalhador, né? O DP não, o DP é bem operacional, voltado para quê? Para execução de cálculos, de processos, de contratos, documentação, impostos, encargos, né? Então ele faz todo esse trabalho que exige muito conhecimento, né? Não que o RH não exija, Exato. Mas RH é um ambiente, um departamento onde o departamento pessoal é o coração, Sim. né? Então é um departamento muito importante e bem diferente de recursos humanos. Então, recursos humanos cuida dos talentos. Departamento Exatamente. pessoal cuida do jurídico. Seria basicamente isso? Cuida dos processos, né, que envolvem totalmente a área jurídica. Sim. Porque se não for bem conduzido, bem elaborado, né, de acordo com prazos, com o que a legislação exige, a gente pode trazer futuros processos trabalhistas, né? Exato. É isso aí. É muito comum ver profissionais executando as duas funções dentro das empresas. Muito. RH e DP. Muito. Como equilibrar isso? É muito comum porque muitas empresas, elas buscam redução de custos também, né? E por falta de conhecimento também das empresas. Porque elas entendem que um departamento pessoal faz RH. Ele até faz, mas não como deveria. Exato. Porque ele não tem uma orientação teórica para isso. Isso exige uma formação especial. Exige. Né? Então eu me coloco, eu digo a gente, porque eu executo o departamento pessoal ainda, né? Então a gente acaba fazendo um pouco do RH, mas sem a técnica correta. E isso não é legal. Ótimo. Hoje, um dos principais trabalhos que a Marketing Mercado executa é o RH estratégico, uma consultoria de RH, onde a gente trabalha toda a cultura organizacional. Não é só contratar e demitir pessoas, é treinar, capacitar, desenvolver, entender o perfil do futuro colaborador, entender qual é a visão, missão, valores da instituição, desenhar um cargo e um cargo de carreira, desenhar os POPs. Então, tem toda uma estrutura organizacional quando se trata de RH. Da mesma forma, departamento pessoal. Então, é importante ter um conhecimento prévio, afinal de contas, é fornecedor e cliente, duas áreas que são complementares, né? Correto. Mas é necessário ter, de fato, um especialista cuidando do teu departamento pessoal, um especialista cuidando do seu RH, né? Sim, sim. O RH, eu vejo que a parte mais complexa é reter o talento depois de tudo isso que você disse, né? Que é todo um caminho trilhado e aí você tem que reter também esse talento, que não é fácil, né? Não é fácil. A empresa, ela tem todo um investimento e depois, talvez por um detalhe, uma frustração, né? E aonde ela perde esse talento, né? O departamento pessoal, ele exige o quê? Conhecimento. Sim. Tem que ter conhecimento. Eu, às vezes, sinto uma dor imensa no meu coração. E quando eu tenho que dizer algo importante, é para aquela câmera que eu tenho que olhar, né? Uma dor imensa no meu coração quando eu ouço alguém dizer: o sistema faz, mas o sistema faz. Então, os sistemas, os programas de folha de pagamento, eles são sim parametrizados para nos ajudar e muito, né, para evitar erros. Mas se o operacional que está ali atrás não for capacitado, ele traz problemas, grandes problemas, né? E principalmente financeiro. Exatamente. Isso é difícil. Infelizmente, né? Sim, com certeza. E aí, falando da falta de informação, de capacitação,
quais são os principais erros ou quais são os principais detalhes quando se trata de obrigações trabalhistas que o departamento pessoal não pode falhar nem esquecer, tem que estar sempre lá atento. Olha, nós estamos no mês de maio, né? Finalizando Sim. a fase imposto de renda pessoa física. Sim. E nessa época, por exemplo, os escritórios de contabilidade, eles trabalham muito, até altas horas, né? O departamento pessoal, ele vive o imposto de renda mensalmente. Eu costumo brincar com isso. Porque nós temos um mês inteiro de trabalho e de prazos a se cumprir, né? Passou-se o tempo que a gente trabalhava com muita flexibilidade. Hoje não, hoje nós temos declarações e informações a serem feitas em tempo real. Eu admito um trabalhador, a partir do momento que ele passou por todo o processo do RH, ele vai ser admitido, quem executa a admissão é o departamento pessoal. Sim. Então é a hora do cadastro, de cumprir o prazo, né? De verificar se está tudo consistente. E aí eu tenho um prazo, até um dia antes dele começar. Se eu não cumprir esse prazo, penalidade. Ah, penalidade como? Você não depende mais de um fiscal vir na empresa. O E-Social está aí, nós declaramos como certificação digital, né? Assinatura eletrônica, então é imediato. Então, assim, o departamento pessoal precisa estar muito atento aos prazos, à legislação também, né? Acompanhar a evolução da legislação, não só a legislação em si, mas as decisões de jurisprudências, né? Para que a gente possa estar acompanhando e executando corretamente. Então, de um fato, é necessário ter procedimentos mais rigorosos no departamento pessoal para que... Sim. É que assim, o que precisamos é adequar o tempo, né? Aproveitar esse tempo de uma forma, como que eu vou dizer, muito mais rápida, né? Sim. Nós temos muitas obrigações, Agilidade. porém obrigações diárias. Sim. A gente vem de uma cultura que nós tínhamos até o próximo mês para fazer muitas coisas. Hoje não, hoje é tudo em tempo real. Sim. Eu preciso estar informando. Um erro muito grande que acontece é a gestão de afastamentos, né? Muitas empresas não fazem a gestão de afastamentos. Por quê? Elas acreditam que o departamento pessoal é totalmente responsável por isso. Ele não é responsável sozinho, mas ele executa as informações, então ele precisa ajudar na gestão de afastamentos. É um erro muito grande, frequente, né? E acaba trazendo transtornos também. Então, o departamento pessoal precisa se atualizar diariamente. É um estudo diário. Qual seria, então, o perfil de um profissional de DP? Desde a formação, habilidades técnicas, habilidades comportamentais. Olha, ele tem que gostar de gente, né? Ele tem que gostar dessa gestão de pessoas, porque a gente lida com as pessoas. Gorete, você disse que ele é operacional. Ele é operacional quando a empresa tem o seu RH. Sim. E, infelizmente, a realidade do nosso Brasil, né? Não é nem a Paraíba ou Mato Grosso do Sul, Sim. mas nós temos isso no Brasil inteiro. As empresas, por não quererem investir, né? As grandes, elas são uma exceção. Sim. Mas as menores, os pequenos, que são a maioria, eles não investem no RH, então sobra para o departamento pessoal. E qual é esse perfil, então, como você gostaria de saber, né? É um perfil, ele precisa ser acolhedor, ele precisa se envolver com aquilo, né? Deixar de ser mecânico, nós temos muitos profissionais mecânicos, né? Chega, executa, não, ele precisa se envolver, precisa ter amor pela profissão. Quando eu consigo identificar alguém que trabalha, mas não tem amor pela profissão, eu digo que essas pessoas deveriam buscar uma outra função, porque nós temos aí a entrada da obrigação das atualizações que vieram pela NR1, né, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que vai exigir todo esse cuidado que você acabou de falar, que envolve o RH, né? E se a gente não cumprir, isso vai trazer transtornos. Quem que vai estar envolvido nisso diretamente? O departamento pessoal, não tem como, né? Orientando as empresas e mostrando que isso não é a função dele. Então, muitas vezes as empresas querem um perfil que faça tudo. Mas o departamento pessoal, o perfil dele é se envolver com as empresas, com cada atividade tem suas particularidades, ele precisa conhecer as particularidades,
né? Nós temos algumas que ainda têm sindicatos atuantes. Então, se eu vou entrar no departamento pessoal, eu posso entrar não sabendo, mas eu preciso me capacitar, né? Sim. É uma capacitação diária, todos os dias um pouquinho. É buscar acompanhar em redes sociais, né? Eu olha o Instagram o tempo todo, então aproveita e segue pessoas da sua profissão, né? Que venham agregar conhecimento, qualquer informação a mais é muito importante. Então esse perfil, ele precisa gostar de ler, Sim. de estudar, né? E de inovar, porque dependendo do perfil da empresa, você precisa inovar. Ou seja, eu preciso entender sim de todas as normas trabalhistas, jurídicas, mas eu preciso saber compartilhar, informar, orientar, né? E ser ponte, né? Então não é só olhar para o lado mais rígido, rigoroso e didático, é entender que se você domina o conhecimento, você tem que compartilhar esse conhecimento também. É obrigação de um profissional do DP, né? Isso, e ele tem que ter uma consciência muito importante. Até onde é minha responsabilidade. Sim. Então nós temos o RH, nós temos o jurídico, sim. Nós temos a equipe de saúde e segurança do trabalhador, sim. Nós temos o contador, o departamento fiscal e o departamento pessoal. Sim. Então eu vejo muitos profissionais assumindo para si responsabilidades que não são dele. Ele precisa saber que cada um tem uma responsabilidade nisso. Muitos inventam ali de cadastrar os eventos do SST, Saúde e Segurança do Trabalhador. Você tem um conhecimento técnico para isso, não é verdade? Sim. Então nós precisamos conscientizar os nossos empresários que o departamento pessoal, ele não faz tudo. O jurídico, né? Muitas vezes o departamento pessoal precisa fazer o papel do consultor, do advogado, do psicólogo, né? Do mediador. E não é assim. E isso está trazendo também muito transtorno na saúde do trabalhador. Sim. Então, ele precisa se policiar, ser profissional o suficiente para saber que tem outros profissionais envolvidos no processo. Ele precisa desenvolver essa habilidade de informar até onde ele pode ir. Exatamente. E é onde ele precisa de uma assessoria, de um apoio ou de outros profissionais envolvidos para que a empresa esteja de fato resguardada. Ele está pensando não só na sua saúde emocional, no seu bem-estar, mas principalmente no bem-estar da empresa, né? Que é um dos principais objetivos de um profissional de DP, né? Exatamente. O DP, ele controla o vencimento de férias. Sim. Mas quem organiza a liberação dessas férias é o RH ou o próprio empresário, né? Quando nós não temos o RH, então nós orientamos o empresário que ele precisa cuidar. Ele fazer essa gestão, né? E muitas vezes ele quer que o departamento pessoal faça. Então, é preciso disseminar esse conhecimento. Sim. Mas, quando não tem jeito, nós acabamos fazendo. Quando a gente fala em departamento pessoal, é impossível não lembrar da Folha. A vilã maravilhosa Folha. Sim. Então, existe algum erro? Quais são os erros mais específicos no momento da elaboração da folha de pagamento? Alguns são erros, outros são, nós apenas seguimos o que nos é determinado, né? Então, assim, nós temos perfil de empresários que, olha, eu gostaria que você lançasse um valor de remuneração onde já engloba um adicional X, né? Então, muitas vezes isso é uma determinação que vem do perfil daquela empresa, o que não é muito indicado, com certeza, né? Sim. Mas, erros do profissional do DP, por falta de conhecimento, né, da legislação, das normas, muitas vezes ele não se atenta a um adicional que um determinado cargo precisa ter, né, que é devido, a questão de cálculo correto, parametrização correta do sistema de folha, precisa entender um pouquinho da tributação da empresa, né? Então, erros na folha, erros de lançamento existem, mas o que é mais recorrente? Erro de conhecimento mesmo das normas para poder aplicar. Determinado cargo, determinada atividade, ela exige cuidados especiais na folha de pagamento. Não é simplesmente mandar gerar a folha, recolher previdência e imposto de renda. É muito mais que isso, né? Então, cadastros incorretos,
parâmetros incorretos, eles vão gerar uma folha de pagamento errada, com certeza. Ok. E a partir de que momento o empresário ele tem que escolher entre terceirizar o departamento pessoal ou ter um profissional ou profissionais de DP em sua empresa? Dependendo da quantidade de empregados e Sim. da rotatividade. Algumas atividades, elas têm um número grande de empregados, mas elas não têm uma rotatividade grande. Sim. Então, até aí é possível terceirizar. A partir do momento que se tem uma grande demanda de rotatividade, aí é necessário ter esse cuidado de ter um departamento pessoal dentro da empresa. E claro, empresas aí com 100 empregados, dali para cima, seria muito interessante. Principalmente nessa questão que envolve rotatividade. Nós temos isso na área da construção civil, na área de terceirização de mão de obra, né? Cessão de mão de obra, supermercados. Então tem algumas atividades que tem muita rotatividade. E aí esse é o ponto que mais poderia exigir um departamento pessoal interno. Entendo. Então, mas o empresário ele também pode ter um departamento pessoal interno e ele pode terceirizar alguns serviços ou demandas, ou até mesmo ter um consultor, um especialista em departamento pessoal para auxiliar nas principais dúvidas, principalmente quando você tem um profissional que está em formação, né? Um profissional DDP em formação, né? Sim, o departamento pessoal, né, em si, ele executa as tarefas, então Sim. executa os cálculos e o cadastro, mas muitas vezes chega no departamento pessoal a informação, como ela foi conduzida para chegar corretamente, é onde entraria esse profissional. Ele não precisa ser um profissional interno. Sim. Ele pode ser um consultor trabalhista especializado no departamento pessoal. E aí eu tenho uma empresa maravilhosa para indicar, tá? Que é a MG Lupato, treinamentos lá de Mato Grosso do Sul, que pode atender o Brasil todo sem problema algum, né? Muito bem. Então, isso conduz o quê? O empresário está com dúvida, o gestor, né? E às vezes não é o próprio empresário, ele tem lá o seu gestor, o seu gerente, está numa situação delicada na empresa, preciso aplicar um aviso prévio. Ou o que acontece muito, o trabalhador pediu demissão, quero pedir minha demissão, quero cumprir meu aviso prévio. O empresário fica chateado, ou o gestor que está ali conduzindo, não precisa você cumprir o aviso prévio, você está liberado. Não é assim que funciona, né? Então, se eu sou empregado e eu disse vou cumprir o meu aviso prévio, eu tenho o direito de solicitar o meu desligamento. E eu tenho que conduzir se eu vou cumprir o meu aviso, se eu vou permitir o desconto do meu aviso. Foi eu que acionei o desligamento. Aí o gestor quer interferir na minha decisão, então isso não é permitido legalmente. E acontece muito, e às vezes por quê? Por falta de conhecimento, por falta de ter um pouquinho de orientação, né? Sim. O trabalhador pediu demissão, Gorete, meu trabalhador pediu demissão, diz que vai cumprir o aviso, eu não quero que ele cumpra, o que eu faço? Fala com a Gorete, fala com o seu consultor, né? Muito bem. E você vai ter uma orientação adequada para isso, vai conduzir corretamente, porque o desligamento é um momento delicado. Então, se você não souber conduzir, você traz transtornos com certeza, né? Com certeza. E é isso. E quais são os principais erros nesse momento do desligamento? Esse é um deles, né? Agir no impulso da emoção. Sim. Às vezes é um profissional qualificado, muito importante, né? Para a empresa, para as atividades da empresa, mas ele está descontente com alguma coisa e resolveu sair. Então, naquele calor da emoção, o gestor diz, não precisa cumprir o aviso. Isso é péssimo, porque isso traz um desligamento precipitado, com conflitos, né? Sim. Você vai precisar de outras pessoas para ajudar a melhorar aquilo. Porque no momento do desligamento, muitas vezes, não é uma questão de cálculos. Sim. É uma questão de como isso foi conduzido. Exato. Né? Porque os cálculos, eu entendo que o departamento pessoal vai fazer corretamente, né? Ele só não faz corretamente se isso for exigido dele, caso contrário ele tem que fazer corretamente. Mas a questão de como conduzir essa saída, isso faz toda a diferença, Eu digo sempre que o momento da contratação é um momento de troca, né? O possível colaborador está avaliando a empresa e a empresa está conhecendo o colaborador, por isso nós temos aquele prazo de 45 dias e 45 dias.
E toda empresa que investe em um colaborador, ela tem um total interesse de manter esse capital humano dentro da sua empresa. Afinal de contas, o colaborador está investindo e se dedicando para entender e aprender a metodologia interna da empresa, e a empresa está dispondo profissionais e tempo para capacitar esse colaborador. Então, perder um colaborador, às vezes por uma insatisfação, como você já questionou, já falou, né? Isso sai muito caro para ambas as partes, né? Então, muito ter uma conversa, a importância do feedback, a importância aí desse momento, o profissional de DP falar lá pro RH, RH, vamos, antes de dar continuidade aqui nesse desligamento, tenta entender o que de fato aconteceu, sim, né? Por isso também alguns profissionais de RH, algumas empresas, elas fazem muito a entrevista após a demissão ou no momento da solicitação de demissão. Porque o colaborador, ele vai expor suas insatisfações e também os pontos de melhoria. É claro que a gente tem que trabalhar de forma antecipada, né, Gorete? Isso poderia ser evitado, né? Sim, com certeza. Então, é interessante que a gente evite isso, de fato, conversando, mantendo feedback, deixando um canal aberto entre colaborador e gestão, né? Sim. E essa antecipação que você disse, ela é muito importante. Se você conta com um consultor, se você conta com um jurídico, com recursos humanos, antes de qualquer decisão, avaliar a situação, né? Sim. Há muitas formas de conduzir um desligamento de forma que todos fiquem satisfeitos, mas precisa ter esse diálogo, porque se não houver o diálogo, não vai ser possível, né? Então, essa comunicação, na verdade, né? Desse momento delicado. Isso é muito importante. Então, o desligamento é a hora de você acertar as coisas, né? Para que ele saia satisfeito, a empresa também. E não é um momento legal para ninguém, né? Não é. Traz ali um desconforto. E eu digo sempre que é importante você manter a porta aberta. Se é um bom profissional que tem aí, eu tenho um novo desafio, eu vou mudar de cidade, ou eu quero ir testar outras empresas. Se tem um bom relacionamento entre empresa, gestores e profissional, existe a possibilidade de retorno em algum momento? Sim, com certeza, com certeza. Você falou do período dos 45 dias, né? É possível fazer com menos, né? Então depende o contrato de experiência, ele é um período não só para atender uma avaliação de um vínculo que pode permanecer por muito tempo, mas até para atender uma demanda temporária. Então você pode contratar um trabalhador por 15 dias, por 20 dias, por 30 dias, né? Então, avaliar também a data de desligamento, porque isso pode trazer uma economia. Exato. Né? Então, o trabalhador está prestes a encerrar o contrato de experiência. É viável aguardar? É viável encerrar antecipado? Depende da data. Nós temos questões ali de 13º, né? Se ele trabalhar 15 dias ou mais dentro do mês, ele ganha aquele mês de 10º. Então, se é necessário pensar na economia, vale a pena avaliar a data de desligamentos. Pode trazer, com certeza, um retorno para a empresa, já que a decisão é desligar o trabalhador. Muito né? bom, muito então, interessante. Isso é importante. E que tipo de suporte você recomendaria para o departamento pessoal? Olha, o departamento pessoal hoje, ele precisa ter uma consultoria, né? Não só, hoje nós contamos com os softwares de folha de pagamento que eles têm atendimentos, onde as pessoas vão lá, acessam a central de atendimento, lançam as suas dúvidas, ele traz respostas, ele traz vídeos mostrando como fazer. Então, o que eu recomendo, explorem, né, as ferramentas que vocês têm na empresa. O próprio software ele traz muito autoajuda, tem que ser explorado. Quem não tem tempo para estudar está correndo um grande risco, né? Você executar algo que você sabe a teoria, com certeza você vai quebrar um pouquinho a cabeça, mas você vai dar jeito. Sim. Mas você executar algo que você não tem a teoria, isso é um grande perigo, né? Infelizmente, Gorete, independente da profissão ou segmento, existe uma grande resistência de alguns profissionais em investir em capacitação. Você está aqui em João Pessoa, Paraíba, para participar amanhã o dia inteiro de uma formação incrível na sua área. Sim. E olha que há quanto tempo você está no mercado, você é consultora de mais de 250 empresas e contadores, então você tem know-how, autoridade para isso. Mesmo assim, você está sempre buscando aprender mais, buscando novos cursos. Isso é muito importante, cada vez mais raro, né? Sim, hoje
apesar de já ser consultora de um grande grupo de empresas, né, empresários contábeis, também empresas que não são da contabilidade, Sim. Forneci algumas mentorias nessa área, né? Eu estou há 33 anos no departamento pessoal, então quase 34, não é pouco, né? Sim. Mas vim para João Pessoa, né? Sacrifício, gente, vir para João Pessoa, né? Para participar da Conexão DP, que é um evento a nível nacional. Cada mês eles estão em um estado, né? E é um grupo de pessoas muito importantes na nossa área, né? Contamos com o João Paulo, que é do Ministério do Trabalho, entre nomes que eu não tenho nenhum receio em dizer aqui, né? Sim. O pessoal adora Fran Menezes, né? Geni Carla, Ciro Mariano. São pessoas que são os tops do Brasil no departamento pessoal. Dão treinamentos online, né? Assim como eu também. Sim. Só que, porque eu estou aqui como aluna, como participante, para me aperfeiçoar, para levar novidade para minha turma, para os meus parceiros. Muito né? bem. E, claro, agregar conhecimento. Isso é muito importante, bom. né? Gorete, estamos chegando ao fim desse bate-papo incrível, te agradecendo mais uma vez. E eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está iniciando no departamento pessoal e para quem já está no departamento pessoal. Bom, para quem está iniciando, né, eu quero dizer o seguinte, não se assuste, não se assuste. Mas assim, nos primeiros 3 meses, 6 meses, vamos melhorar um pouco, né? É hora de você identificar, gostei, me identifiquei, abraça, estuda todo dia, se capacita, um pouquinho de cada vez, um assunto de cada vez, porque o que eu vejo, o pessoal quer abraçar tudo de uma vez, começa a gostar, porque é apaixonante, né? Eu sou suspeita, tá? Mas começa a gostar e quer aprender tudo, vai ficando ansioso porque vê que uma coisa é ligada à outra, um assunto é ligado ao outro, né? Então, com calma, com tranquilidade, com muito amor e carinho, porque é uma profissão maravilhosa, não há desemprego, né? Mas o que nós precisamos? De pessoas capacitadas. Verdade. E quem já está na área, qual é a minha orientação? Continue se atualizando, porque eu estou há 34 anos na área, né? E eu não paro. Eu não paro de estudar, de me atualizar, porque todos os dias nós temos muitas alterações. E aí esse pessoal antigo, né? Sempre fiz assim, vou continuar fazendo assim, isso já era faz horas, tá? Então, realmente hoje não há muita diferença entre o iniciante e quem já está há muito tempo. A diferença, claro, é a malícia. Sim. É o conhecimento. Não é O só pulo eu do saber gato. a legislação. O pulo da gata. Isso, mas a malícia de como aplicar. Sim. Cada momento é um momento, né? Sim. Nem sempre eu vou conduzir da mesma forma uma única situação. Então, com o tempo, o profissional ele adquire isso, né? Mas isso é o que diferencia muito um do outro. Mas a questão de conhecimento, nenhum dos dois tem que parar. De forma Muito alguma. bem. Todos os dias um pouquinho, essa é a receita. Conhecimento é o poder, né? É o poder, exatamente. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Eu agradeço. Muito obrigada a todos. Mais um Conexão Empresarial. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe, comente e nos siga também no Instagram ConectaCastJP. Marketing Mercado, Valquíria Fernanda MKT e Gorete, qual o seu Instagram? MG Lupato e Gorete Lupato. Siga lá e fique de olho nas novidades. Obrigada, Valquíria, pela oportunidade. Obrigada. E vamos curtir João Pessoa. Vamos! Fica o convite para quem não conhece João Pessoa, Paraíba, venha conhecer. Conheça também aqui o nosso estúdio Conexões Empresariais e até o próximo episódio.